Os pontos de Fernando Lima. Boa tarde, nossos telespectadores que nos acompanham a partir da plataforma Facebook. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. É um programa que pode ouvir hoje também na rádio Savana 100.2 e também pode ler na nossa versão impressa no nosso jornal diário, o Média Fax. Hoje vamos olhar para o tema relacionado com o estado de emergência. O presidente promulgou pela segunda vez o estado de emergência e também vamos olhar para o julgamento do caso Matavela, a situação de Cabo Delgado e também as audiências em Londres sobre as dívidas ocultas. Fernando Lima, como é que vai desse lado? Tudo nos conformes. O frio vai começando a entrar aos poucos, não durante o dia. As noites estão muito frias, mas como sempre em Moçambique o tempo é sempre muito agradável, o que faz deste país um país de facto muito atrativo para a indústria do turismo. E aquela chuva muito característica do inverno nessa região, como é que está? Apesar de aqui ser um microclima, não chove na última semana. Eventualmente, finalmente acabaram de facto as chuvas e a época das chuvas. Muito bem, antes de olharmos para os principais temas que elencamos para este programa, vamos para o seu tema de semana, que é a heroína apreendida na África do Sul, que era importada de Moçambique. Exato, isto significa que os sindicatos do crime não têm intervalo, não estão confinados, não estão em lockdown na pandemia do Covid-19 e, portanto, continua o tráfico business as usual. Como vimos ao longo da costa, há um barco típico de transporte de droga apreendido na beira, apesar de ainda não haver conclusões definitivas em relação ao que fazia este barco à deriva na costa de Moçambique, mas agora há uma apreensão na fronteira entre Moçambique e a África do Sul, 2 indivíduos, entre os quais uma moçambicana, que tentavam entrar na África do Sul com vários produtos, nomeadamente álcool e químicos para produzir drogas, mas sobretudo um carregamento de 1,2 milhões de dólares de heroína. A heroína vem do extremo oriente, habitualmente vem à costa de Moçambique e depois é reintroduzida para os mercados europeu e o mercado da África do Sul. Aqui a simbologia é clara, não há interrupção do tráfico. Isto é um negócio extremamente e muito lucrativo para que seja parado, apesar de haver a pandemia, apesar de haver todas as restrições para o trânsito interfronteiriço e entre os dois países, neste caso África do Sul e Moçambique. Esta apreensão, Fernando Lima, vem confirmar o que vários relatórios sobre drogas publicados dizem de que Moçambique é um corredor de drogas, sobretudo de heroína. Absolutamente. Aliás, alguns analistas insistem que o pacto com os barões da droga em Moçambique é de que a droga não seja consumida em Moçambique e que o país funciona apenas como corredor e não como consumidor, sobretudo para não influenciar as camadas mais jovens, a população em idade escolar, que noutros países, como sabemos, é uma população-alvo para certo tipo de drogas. E esse pacto também chega, com esse dinheiro, a financiar atividades políticas? É o que os analistas afirmam, porque, segundo as informações que vêm sendo publicadas nos últimos anos, esta atividade serve exatamente para financiar campanhas políticas em Moçambique e para financiar determinados políticos em Moçambique.
Muito bem, Fernando Lima, vamos comentar agora sobre o estado de emergência. O presidente renovou pela segunda vez por mais 30 dias, mas o que se esperava é que o presidente avançasse, como ele próprio havia anunciado há uns 15 dias, é que avançasse para medidas mais duras, dado o aumento do número dos casos, o risco de contaminação comunitária e também o facto das pessoas não cumprirem não terem relaxado nas medidas avançadas. Fernando Lima, o presidente estará e o seu governo numa espécie de encruzilhada crítica, ou seja, apertar as medidas e as pessoas morrerem de Covid. Não morrerem de Covid, mas morrerem de fome. Claro que há encruzilhadas, significa que não chegamos ainda nas encruzilhadas mais dramáticas e mais perigosas. Essas só serão encontradas quando o número de infectados e o número de mortes for mais elevado e, por outro lado, o efeito da crise económica decorrente da pandemia estiver a afetar ainda mais os moçambicanos, nomeadamente em termos de rendimento, em termos de desempregados e em termos de fábricas e serviços paralisados. Portanto, Moçambique, desde o início, vai fazendo a gestão da crise quase ao nível diário. Era impossível relaxar as medidas do estado de emergência, portanto, era inevitável que o estado de emergência seria renovado, mas também era muito claro que Moçambique só numa situação muito, muito extrema irá avançar para o lockdown, porque sabemos que na vertente económica o lockdown tem efeitos que serão devastadores para o tecido social moçambicano se uma tal medida for imposta. De qualquer forma, também me parece que a estratégia vai ser a seguinte: há formalmente a prorrogação do estado de emergência e depois, no decreto regulador do Conselho de Ministros, o Governo vai aprimorar algumas medidas, nomeadamente, no meu ponto de vista e no meu entender, vai reforçar medidas sobre aqueles aspectos que não estão a ser cumpridos, nomeadamente os ajuntamentos, a falta de afastamento físico entre as pessoas, a falta de o relaxamento na utilização de máscaras. Dos transportes públicos. Exato, porque, por outro lado, também me parece que são necessárias algumas medidas ao nível económico, neste caso, no sentido de relaxamento. Do meu ponto de vista, haver muito oportunismo nesta regra da rotatividade, porque há uma interpretação, quer dos setores produtivos e, sobretudo, quer da polícia e, sobretudo, do Ministério do Trabalho e das suas representações provinciais, no sentido de se aprovar a norma da rotatividade ou de se implementar a norma da rotatividade sem o devido sentido crítico, sem o devido sentido prático. Ou seja, só faz sentido a norma da rotatividade nos locais onde as pessoas estão, de facto, a trabalhar a níveis de grande proximidade, em setores fabris que há uma proximidade muito perigosa. Por exemplo, estamos numa situação de crise em relação ao cimento. Ora, não é conhecida na indústria do cimento um problema com grandes concentrações de trabalhadores na unidade industrial e no processo de produção fabril. Portanto, é preciso analisar-se e ver-se se de facto o setor do cimento tem que cumprir a rotação de pessoal ou pode aplicar outras normas mais flexíveis, por exemplo, a mesma questão da reparação de estradas, da reabilitação de estradas. Será que os trabalhadores que procedem à reparação de estradas precisam todos de estar
com grandes níveis de proximidade, quer-me parecer que não. E este tipo de precisam de ter uma aproximação muito mais prática entre os empresários, entre os sindicatos, entre o próprio Ministério do Trabalho, porque é dinheiro que se perde todos os dias com a aplicação, a crítica mecânica de determinadas normas que depois trazem prejuízos para todos, para os trabalhadores e para as empresas. Portanto, são estes aspectos que eu penso que vão ser abordados. Alguma flexibilidade na frente económica e, por outro lado, mais rigor em termos das medidas de higiene e, portanto, mais reforço da autoridade policial no sentido de passar daquela fase de apelos à compreensão, aquilo que a polícia diz de sensibilização, mas, sobretudo, passar-se a uma fase de maior repressão sobre os prevaricadores das medidas de contenção que a pandemia exige. E como é que fica, gostava de comentar essa parte, como é que fica um presidente que aparece a 15 de maio a chamar a atenção pelo facto de as pessoas não estarem a cumprir com as medidas em vigor, neste caso do nível 3, e praticamente ameaçou com o aperto das medidas. 13 dias depois, o próprio presidente reconhece que as pessoas não mudaram de comportamento e houve também um aumento exponencial de casos e também óbitos. E ontem praticamente não avançou com essas medidas duras. Fernando Lima disse muito bem, é o decreto do governo que vai clarificar muito bem. Como é que fica um presidente quando lança apelos, as pessoas não cumprem? Está numa saia justa. Está numa saia justa porque ele compreende e sabe os dilemas que o seu país enfrenta. Portanto, digamos que houve uma certa pedagogia, incluindo da ameaça com medidas mais duras, no sentido de mobilizar as pessoas, mas, pelos vistos, esta mobilização não funciona. O que significa o seguinte, que quando a polícia aplicar sanções mais duras sobre os prevaricadores, isto dá-lhes, digamos, um certo argumento para dizer: nós, até ao nível presidencial, tentámos explicar que havia incumprimento, vocês estão em situação de incumprimento, portanto nós estamos a aplicar, vamos dizer, a lei do chamboco para que as pessoas respeitem essas normas. Por outro lado, o facto de os números estarem a começar a aumentar exponencialmente, estarem a começar os primeiros casos de hospitalização, de mortes e mais casos, ou seja, menos casos assintomáticos e, portanto, mais casos com sintomas leves e moderados, significa que a pandemia está a alastrar-se em Moçambique. Em breve, penso que estaremos numa situação de infecção comunitária. O facto do clima estar a mudar, estamos a ir para o inverno, as populações mais vulneráveis, que têm mais dificuldade em ter agasalhos, em se proteger à noite, ficarão mais vulneráveis a doenças respiratórias, e nós sabemos que as doenças respiratórias também são uma base para a propagação do Covid-19. E aí saímos porque atualmente, como a Organização Mundial de Saúde já classificou o tipo de transmissão do Covid-19 que temos aqui em Moçambique, que transitou de transmissões por casos esporádicos para focos de transmissão local, e agora, como também dizia o decreto do presidente, estamos na iminência de irmos para a contaminação local, e também todas as províncias, Fernando Lima, já têm registro de casos do Covid-19. Exatamente. Se faltassem os exemplos, se faltassem os avisos, se faltassem as mensagens para a população, elas estão aí. Portanto, a população
muito conscientemente, tem que decidir se quer alinhar com as autoridades sanitárias moçambicanas e tentar prevenir o alastramento maior da doença, ou, pura e simplesmente, alinharmos com este sentido fatalista que, como somos um país pobre e um país com uma população não muito educada, que a pandemia e o alastramento da pandemia são resultados óbvios dessa situação. O que é uma pena, porque o país tem dado respostas muito interessantes, muito positivas em situações anteriores, quer da malária, quer do HIV, quer da cólera. Não vamos falar do ébola, porque nunca tivemos um surto de ébola em Moçambique, mas noutras situações de saúde pública, a resposta da população tem sido muito boa e, claro está, as nossas autoridades também têm sempre uma atitude muito satisfatória em relação a estas situações. Digo isto não porque sou um analista de saúde pública, mas porque os relatórios e os comentários da OMS, que é uma autoridade internacional nessa matéria, assim o atesta. O nosso vizinho, aqui ao lado, aqui é a África do Sul, um gigante econômico da região, anuncia medidas de forma detalhada, faltando uma semana. Nós anunciamos nos derradeiros momentos do fim, fazendo correr outras instituições, neste caso, por exemplo, o Parlamento, que deve ratificar, e também o Conselho de Ministros, que deve produzir o decreto com as tais medidas de execução administrativa. Fernando Lima, não seria um pouco mais vantajoso que o Presidente se pronunciasse com alguma antecedência para dar tempo a essas instituições, também dar tempo ao público, às pessoas, para se preparar? Há quem fala de problemas de liderança nesse caso. Bem, do meu ponto de vista, acho que sim, que faz sentido, e esta é a estratégia que tem sido adotada noutros países, nomeadamente o caso da África do Sul. Mas, atenção, nem tudo pode ser planificado com antecedência. Por exemplo, há o caso da Itália, que uma fuga de informação no sentido de se alastrar o lockdown a todo o país provocou uma fuga maciça de habitantes da Lombardia, no norte da Itália, para todo o país, e isto acelerou a contaminação de toda a Itália. Estou a dar um exemplo, se calhar não é o exemplo mais feliz. No geral, uma planificação atempada, claro que ajuda todos os agentes intervenientes nesta problemática, mas não me parece que o Covid-19 mereça um tratamento muito particular e específico, porque já estamos habituados a alguma improvisação em matéria de planificação por parte deste governo. E aqui devo fazer uma exceção e uma à parte à forma como as autoridades sanitárias têm mobilizado recursos humanos para diariamente estar em contacto com os moçambicanos através das plataformas mais sofisticadas disponíveis em Moçambique, para que os moçambicanos saibam de facto o que se está a passar, com algumas falhas, porque nem todas as dúvidas dos jornalistas são esclarecidas e muitas vezes também os próprios jornalistas não fazem todas as perguntas necessárias sobre o alastramento da epidemia no país.
Se continuarmos nesta toada, aumento de casos, contaminação comunitária, as pessoas não acatarem as medidas, continuar a relaxar nestas medidas do decreto presidencial, o que é que espera do pós-29 de junho? Bem, vamos esperar que a situação, à medida que a situação piora, a população tenha uma melhor percepção do que se está a passar. De qualquer forma, penso que eventualmente o governo, e isso também é a prática do nosso governo em Moçambique, haverá medidas muito mais repressivas para aplicar no país e também me parece que uma das estratégias do governo foi exatamente criar uma almofada de tesouraria para uma situação mais gravosa, exatamente para se aí de facto entrarem em medidas paliativas para uma situação de tragédia nacional. O que é que isto significa? Significa que o governo até agora, porque não tem e porque não tinha os fundos necessários, tem resistido a situações de cestas básicas alimentar, auxílio direto às populações mais vulneráveis, auxílio direto em cash para de maior tragédia numa situação de catástrofe nacional. Penso que o governo avançará para medidas desta natureza para balançar uma situação de pandemia social, vamos assim chamar-lhe, em que a situação, a não ser colmatada com medidas de auxílio económico, poderia resultar numa grande confrontação de natureza social com as pessoas mais afetadas em protestos permanentes nas ruas e claramente o governo não quererá enfrentar um cenário desta natureza e claro que isto causaria também um grande pânico entre a população. Não lhe parece que o governo não tem sido muito assertivo no anúncio das medidas econômicas nessas almofadas para apoiar a economia? Por exemplo, no setor do turismo, os números avançados indicam que 21 mil trabalhadores têm os seus postos de trabalho em risco e também a CTA continua a reclamar de que não está muito claro como é que podem ter acesso àquela linha de 500 milhões de dólares que foi disponibilizada pelo Banco de Moçambique. Eu penso que o governo tem adotado uma estratégia que é não ceder a medidas paternalistas, ou seja, não começar a distribuir dinheiro e, sobretudo, não começar a distribuir dinheiro entre as empresas, porque, e sejamos muito frontais nisso, há também uma grande desconfiança em relação ao empresariado moçambicano, salvo uma minoria. Há muito empresariado moçambicano que nestas alturas de crise tenta beneficiar exatamente com estas situações. Então o governo, de algum modo, e chamar-lhe fazer uma gestão de cantineiro, está ao máximo a tentar entrar nesse tipo de medidas, ou seja, abrir os cordões à Bolsa, mas isto é uma tendência em todo o mundo e é sobretudo uma tendência dos ministros das Finanças. Nunca não conheço nenhum ministro das Finanças que sejam mãos abertas para ir ao Tesouro e distribuir prodigamente fundos de tesouraria, fundos das suas reservas. Portanto, Moçambique, que não é exceção e que tem problemas mais graves
que, por exemplo, países mais desenvolvidos tenta também resistir à ilusão de que distribuindo dinheiro vai resolver as situações. Devo anotar que as medidas na África do Sul foram muito generosas a esse nível e a África do Sul adotou um modelo que foi utilizado nas economias mais desenvolvidas, portanto, dar subsídios diretos à população. Aqui não se avançou ainda diria, nesse domínio, porque se está a testar até onde vai o cinto e os buraquinhos no cinto dos moçambicanos. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos para o nosso segundo tema, que é o julgamento do caso Matavel, que é o caso que está a acompanhar e acompanhou aí em Gaza. Alegações finais foram nesta quinta-feira, mas Fernando Lima, antes de entrarmos neste tema, antes de comentarmos as alegações finais, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima. Caros ouvintes e telespectadores, estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos comentar o julgamento do caso Matavel. Fernando Lima, alegações finais foram quinta-feira. Flávio Menete, o advogado da família, defendeu que os polícias que assassinaram o Matavel estavam em missão de Estado e exigiu uma indenização à família. Mas pelo posicionamento do Ministério Público e pelo que foi saindo durante o julgamento, há indicações de grandes esforços para elevar o Estado e se argumentar que os réus agiram por conta própria numa operação que visavam um assalto à mão armada. Fernando Lima, o Estado sairá impune neste caso? Eu tenho sérias dúvidas se o Estado vai ser condenado. De qualquer forma, os argumentos esgrimidos em tribunal e esgrimidos pelo Ministério Público são como aquelas fábulas e contos da carochinha para crianças. Quer dizer, argumentar que os polícias estavam a civil. Todos nós sabemos que uma parte da polícia nem sequer usa uniforme. Atua sempre a civil. Por exemplo, os agentes do Absolutamente. A questão, mas eu vou pelo grau do ridículo dos argumentos. Por exemplo, dizer-se que os polícias não estavam no horário de serviço. O que será um horário de serviço de um polícia? Quando o polícia vem à minha casa para tomar conta de uma ocorrência às 2 da manhã, está a fazer o quê? Está exatamente no seu horário de trabalho, mas foi afirmado nas sessões de julgamento que os polícias da Unidade de Intervenção Rápida trabalham por turnos. Significa que trabalham 24 sobre 24. Logo, terem horário de trabalho, neste sentido que há horas em que não estão operacionais, é ridículo. Dizer-se que estavam a trabalhar num feriado, portanto, significa que estariam em horas extraordinárias, continua a ser ridículo. Ora, os polícias não tomam conta de ocorrências durante feriados que utilizaram armas proibidas. Não utilizaram armas proibidas porque as armas saíram do arsenal legalmente, foram requisitadas legalmente. Claro que depois houve contratempos na devolução das armas porque a operação correu mal, mas as armas foram requisitadas ao arsenal como se de uma missão de um pelotão se tratasse. E um dos réus, o Mapulasse,
querer ser tratado no hospital da polícia. E queria regressar ao quartel. Mas, para as pessoas que conhecem a cidade de Xai-Xai, o destino do carro ou a viatura, o trajeto que a viatura seguiu, era exatamente o trajeto para o quartel. Não é correto dizer-se que a viatura ia para o quartel. Aliás, essa pergunta não foi feita ao agente Edson Silica, que era quem ia ao volante e podia eventualmente dizer se ia ou não de regresso ao quartel, mas o que é certo é que o carro, quando se acidentou, estava exatamente na estrada e no trajeto para o quartel. Em relação à questão de Anastácio Matavel ter ou não ter dinheiro, essa então ainda é mais ridícula. A questão de que ele tinha dinheiro foi mencionada apenas por um dos réus, que claramente me parece ter sido instruído para falar nisso, uma vez que não me parece sequer que nos autos, antes do julgamento, esta questão tenha sido aflorada. Portanto, a questão do roubo como leitmotiv parece-me um fait-divers introduzido muito toscamente no decurso de toda a narrativa deste caso. E não é preciso ser um grande especialista em matéria criminal, basta conhecer-se as missões da UIR, as missões do GOI, a natureza desta polícia como uma unidade especializada, que esta não era uma operação que 5 indivíduos daquela unidade decidiram executar. Mas, se vamos pela teoria do roubo, não há qualquer indicação de que tivesse havido uma tentativa para, após a eliminação do ativista, pararem o carro para se apoderarem dos bens dentro da viatura. Isto nunca aconteceu, não foi encontrado nenhum dinheiro, mas aí poderíamos dizer que os populares poderiam ter passado, poderiam ter levado dinheiro. Ora, a viatura não abrandou a sua marcha quando abordou a viatura da vítima, antes, pelo contrário, acelerou a marcha. Portanto, se o motivo fosse retirar bens do interior da viatura, isto não teria acontecido. Mas, por exemplo, no caso do juiz Silica, houve intenção, claramente, na minha interpretação, de que o carro fosse encontrado com muito dinheiro lá dentro. Ou seja, o dinheiro ou foi plantado para sugerir uma conduta menos correta do juiz, ou o carro vinha de alguma cobrança suspeita e, portanto, na altura em que foi eliminado, havia todo este dinheiro dentro do carro. Não obstante, se poder aventar que poderia ser uma transação normal, embora no nosso país, e sobretudo por causa dos índices de criminalidade, ninguém se passeia no carro com grandes quantidades de dinheiro vivo, como se costuma dizer. E o advogado dos polícias, que é pago pelo Comando-Geral, defendeu que os réus deveriam aguardar a liberdade o período que decorrerá entre a sentença e o desfecho do recurso. Isso não é um pedido arrogante? Bem, os advogados tentam o seu melhor, e defender a liberdade provisória para o seu constituinte é o mínimo que o advogado pode fazer, e para ele saiba
que teria muito poucas chances neste pedido. Para além de todo o argumento do Ministério Público em relação ao Instituto da Detenção preventiva, nomeadamente a perigosidade dos elementos, a possibilidade de alteração de ordem pública, a possibilidade de fuga ser claramente latente, este é um crime de sangue. Portanto, há uma pessoa que foi barbaramente assassinada e, portanto, no período de recurso devem aguardar em liberdade, mesmo que não se goste de Cetina Titosse, que aguarda pelo recurso no seu caso de dilapidação de bens públicos. A natureza dos crimes de Cetina Titosse e deste comando policial são claramente distintas. Há aqui um homicídio. A senhora Cetina Titosse não é acusada de nenhum homicídio. Muito bem, Fernando Lima, temos outros temas para comentar neste programa. O tempo não nos corre muito a favor. Vamos olhar para a situação de Cabo Delgado. Nesta quarta-feira, o ministro do Interior reconheceu no Parlamento, o que já era de domínio público, que a situação em Cabo Delgado é complexa. Os insurgentes usam o uniforme da GFADM, técnicas de guerrilha e drones para fazerem o reconhecimento. E um dia depois deste reconhecimento do ministro, a situação estava já confusa em Macomia, com indicações de os insurgentes terem ocupado a vila, até terem incendiado a administração local, situação de energia, colocando toda a zona norte de Cabo Delgado sem energia. Esta semana foi noticiado também que na lei de Pandor, que a ministra sul-africana de Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul confirmou que Moçambique pediu apoio militar da África do Sul, sobretudo da Força Aérea e da Marinha, para conter a logística do grupo a partir da fronteira com a Tanzânia. Fernando Lima, não era importante a SADC, nestas reuniões que teve uma, a Troika teve uma em Harare, envolver a Tanzânia nessas operações, ou já se foram aqueles tempos de relações históricas e de boa amizade e cooperação do passado? Não, tem-se falado muito do relacionamento entre Moçambique e a Tanzânia. Penso que há algum exagero na forma como se fala dos dois países de costas voltadas. De qualquer forma, há algum ruído na canalização, como se costuma dizer, e era muito importante, sobretudo nesta fase de hostilidades, e as hostilidades não ocorrem apenas em território moçambicano, também ocorrem em território tanzaniano, como ocorrem no Uganda e no Quênia. Era importante que houvesse as melhores relações com a Tanzânia, porque este país pode desempenhar um papel importante nas entradas e saídas de elementos jihadistas de território moçambicano, nomeadamente as suas linhas de abastecimento. Portanto, o bom relacionamento com a Tanzânia é vital. Isso, exatamente, sobretudo para travar os grupos insurgentes naquela linha vindo de Tanzânia, vindo do lado mais para cima do Congo. Exatamente. Vamos para Londres, agora vamos olhar, Fernando Lima, para as audiências que estão a acontecer em Londres na questão relativa às dívidas ocultas de Moçambique. Começou nesta terça-feira no Tribunal de Justiça de Londres, que é a seção comercial, as audiências das partes que estão envolvidas neste processo das dívidas ocultas, no qual o Estado moçambicano, através da PGR, pede a anulação das garantias soberanas emitidas na altura pelo então ministro Manuel Cheng para viabilizar esta dívida da Proíndios no valor de 622 milhões de dólares. Isto foi contratado à Credit Suisse. Na petição neste tribunal, o PGR faz dois pedidos.
Uma que é a declaração de que Moçambique não é responsável pelas garantias soberanas assinadas pelo antigo ministro e também pedem que os réus paguem uma indenização a Moçambique pelas perdas e os danos causados. Tal qual como aconteceu em Brooklyn, Fernando Lima, este julgamento pode concorrer para a recolha de mais informações? Pode concorrer, é importante que venha a público mais informação, mas para já esta audição decorre à porta fechada, mas mais do que do que essa vertente da recolha de informação, do ponto de vista político, é muito importante que esta ação do governo moçambicano esteja a acontecer. Aliás, ela só peca por ser muito atrasada. Há muito tempo que Moçambique devia ter instruído os seus advogados a intentarem essa ação em Londres. Por outro lado, isto, embora cause problemas e ruídos junto dos credores e junto de todas as entidades envolvidas nestes empréstimos, por outro lado, reforça uma imagem de Moçambique como país, entidade de bem, e tenta distanciar a atual administração Nyusi da administração Guebuza, no sentido de dizer somos o mesmo Estado, mas somos governos diferentes e nós, o atual governo, não aceitamos as dívidas da anterior administração porque achamos que essas dívidas foram contraídas de maneira irregular. Portanto, do ponto de vista político, é muito assertivo é muito assertiva esta iniciativa em Londres. Mas também é preciso ver num outro ponto, porque uma das questões centrais no julgamento é que Moçambique está a pedir a declaração de nulidade dessas garantias emitidas pelo então ministro Manuel Chang. O argumento é de que o ministro emitiu as garantias das dívidas do período sem autorização. Falando de Manuel Chang acordou numa bela manhã e assinou as garantias à revelia de todo um governo e de um presidente como Armando Guebuza. Não há aqui um grande esforço de querer proteger alguém mais acima. Claro que há, e este é mais uma daquelas fábulas que as nossas autoridades muitas vezes nos tentam contar, e portanto é por isso que muitas vezes as pessoas não acreditam na genuinidade da Procuradora-Geral da República, que insiste que quer Manuel Chang em Maputo, e que quem não quer Manuel Chang em Maputo não é um bom moçambicano. Aliás, é importante referir aqui que não é pelo facto de Manuel Chang vir ou não vir a Maputo que tecnicamente o julgamento dos outros implicados não possa continuar. Aliás, tecnicamente foi constituído um processo autónomo exatamente para que um processo não complicasse outro processo. E quanto às evidências, aos factos arrolados, também sabemos que há muita matéria já coletada pela PGR. Mas sobre este pequeno detalhe, se Chang assinou ou não sem autorização, todos sabemos que isso não aconteceria num governo de Moçambique e na liderança de Armando Guebuza. Portanto, isto é uma argumentação que vale o que vale. E também tem uma outra questão dentro desta linha. Em Londres pede-se apenas a nulidade da dívida da Proínos, mas já não se pede a nulidade das dívidas da MAM e da Ematum, e a figura que assinou as garantias é a mesma, Manuel Chang. E Ematum, Moçambique já está a pagar alguns cupons. Ora, aí está
aí está o que de facto se está a passar. O governo tem uma estratégia muito específica em relação às três empresas, em relação aos empréstimos concedidos, tratando e fazendo uma diferença substancial entre o crédito da MAM, que foi concedido pelo Banco VTB da Rússia, e os créditos para a Ematum e a Proíndicos, que foram créditos parcialmente e maioritariamente concedidos pelo Credit Suisse. Claramente, a estratégia de Moçambique é honrar o compromisso das obrigações da Ematum, negociar à parte o empréstimo do VTB e levar para tribunal toda a questão da Proíndicos. Portanto, por isso aqui há esta aparente diversidade de critérios em relação à atitude seguida em relação às três empresas. Os três executivos do Credit Suisse, que também são objeto deste julgamento, nomeadamente a Dalina Subeva, Sujan Singh e André Pierce, estão a contestar a acusação, porque a acusação é de que conspiraram para defraudar o Estado moçambicano. O argumento deles pode ser: nós não conspiramos para defraudar o Estado moçambicano, apesar de termos recebido subornos apenas para acelerar o processo da disponibilização do dinheiro. Bem, isto é discutível, porque a questão é saber se, aliás, isto colocou-se em relação aos subornos recebidos por entidades moçambicanas, que é o seguinte: os subornos são parte ou não dos créditos concedidos pelo Credit Suisse e pelo BTB, ou fazem parte dos fundos, por exemplo, da Privinvest, como o executivo da Privinvest, Jean Bossani, tentou argumentar em Brooklyn. O dinheiro não fazia parte dos empréstimos, fazia parte dos fundos da empresa, portanto, não se misturando. Ora, uma das questões, ou uma das linhas de acusação dos promotores de Nova Iorque foi exatamente mostrar que havia uma conta corrente na Privinvest e que era o mesmo dinheiro dos empréstimos que foi utilizado para fazer o pagamento dos subornos, a mesma linha que fez também ou pagou as luvas a Subeva. E também a Privinvest, que é a empresa também que está nestes 10 que estão neste processo de Londres, está a julgar também com as suas cartas, defende, por exemplo, que o tribunal não tem competência para julgar o caso, defendendo uma arbitragem para o caso. E historicamente, pela grande parte dessas arbitragens não são para o Estado. Isto pode complicar a vida de Moçambique, ou o facto de uma das acusações ser conspiração para defraudar um Estado é uma questão que não é da alçada de uma arbitragem, mas de um tribunal? Bem, aqui estamos a entrar em pequenos ou grandes detalhes que têm a ver com a própria estratégia de atacar este assunto. Eu não estou totalmente habilitado a comentar sobre esta questão, mas mesmo em querelas de natureza arbitral, o Estado moçambicano tem estado envolvido em várias destas disputas. Isto não significa que Moçambique tenha perdido todas estas disputas, mais as arbitragens internacionais procuram muitas vezes resolver amigavelmente e de forma equilibrada determinadas disputas. A questão de fundo é Moçambique
tinha dúvidas sobre este processo, sobre se deveria ou não avançar com estes processos. No meu entender, em bom momento o fez. São processos complicados, são processos morosos, muito onerosos. Moçambique tem a trabalhar para si escritórios de advogados internacionais, vamos dizer, pagos a peso de ouro, mas é preciso ter em conta que os montantes que aqui também estão em causa são montantes muito elevados. 2.200 milhões de dólares é dinheiro e Moçambique não vai sequer gastar 1% deste montante com os pagamentos a advogados neste caso. Muito bem, numa outra linha, já estamos a fechar, vamos olhar um pouco nesta análise do Economist, numa análise sobre Moçambique e sobretudo sobre esta decisão do Conselho Constitucional relativamente à nulidade das dívidas da MAM Proíndicos e também da Ematum. Segundo o Economist, isto pode dificultar o acesso de Moçambique aos mercados, sobretudo da NH, que precisa de 1,5 mil milhões de dólares para financiar a sua participação de 15% na área 1 da bacia do Rovuma. Isto é do tipo, a forma como isso pode dificultar o acesso aos mercados é que a leitura que o mercado pode ter é estes sujeitos pedem dinheiro e mais tarde recorrem aos tribunais para anularem as suas dívidas. É isso mesmo, ou seja, nos mercados financeiros é importante que os parceiros, que os diversos agentes financeiros tenham, digamos, uma atividade sem grande ruído. Estar nas parangonas dos jornais pelos piores motivos é sempre má imprensa e, neste caso, uma ação em Londres em que Moçambique põe em causa um empréstimo bancário, claramente não são boas notícias. E, do ponto de vista dos mercados, claro que pode ser penalizante. Mas Moçambique, no fim do dia, tem que pôr nos pratos da balança aquilo que são os seus interesses e se a ser mal vista pelos mercados financeiros e, por outro lado, recuperar ativos e ter a sua credibilidade restituída enquanto Estado de bem, governo de bem e governo honesto, o que é que lhe dá mais? Porque os parceiros internacionais, aqueles que se preocupam de facto com Moçambique, não olham propriamente apenas para aquele parágrafozinho da Fitch ou da Standard & Poor's sobre Moçambique. Eles sabem muito melhor o que é que se passa em Moçambique e como, e o que é que aconteceu e o que é que está por detrás das dívidas e, portanto, sabem aferir o que é que realmente se passa. Aliás, se não fosse assim, não poderíamos ter estas situações que estão a acontecer em paralelo, ou seja, há todo um conflito complicado de julgamentos, de ações em Nova Iorque, em Londres, em Maputo, mas os investidores continuam a apostar a sério no país. Estamos a falar, por exemplo, dos projetos de gás, que são qualquer coisa como 25 mil milhões de dólares. Ora, isto revela que o governo de Moçambique não é propriamente um bando de caloteiros que não sabe honrar os seus compromissos internacionais. Portanto, há ruído no fundo do túnel, há aqueles 2.200 milhões de dólares que precisam de ser resolvidos, mas os investidores internacionais sabem muito bem qual é a narrativa destes 2.200 milhões de dólares. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde comentamos sobre a renovação pela segunda vez
do estado de emergência. Olhamos para o caso do julgamento de Anastácio Matavel, a situação em Cabo Delgado. Comentamos sobre as audiências que iniciaram em Londres sobre as dívidas ocultas e fechamos com esta análise do Economist em relação à nulidade das dívidas da Ematum, por chamar feita pelo Conselho Constitucional. Eu sou o Francisco Carmona. A André dos Santos se encarregou da parte técnica. Nos vemos de hoje a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.